Vida emocional curada. Esse texto de Mateus 11, 29, que estamos utilizando aqui como texto base, diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Dentro do convite que Jesus faz para os cansados, sobrecarregados, oprimidos, levarem a bandeira do Evangelho e receberem o jugo, que é suave e leve, ele diz: vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Sabe o que isso significa? Que daquelas enfermidades emocionais, daqueles dramas que se passam no nosso coração, daquelas tempestades todas que a gente sente na nossa alma, dos traumas todos que a vida oferece, de tudo que a gente às vezes passa, memoriza, grava, tem coisas que a gente até não elabora muito bem, mas a gente sente no coração. Para todos esses intempéries, para todas essas tempestades, Deus está dizendo: há uma solução em mim. Você vai levar sobre si o meu jugo, você vai aprender de mim que o cristianismo promove paz para a alma do cristão. E nós, como homens e mulheres que fomos resgatados pelo Senhor de tão densas trevas, você pode crer nisto, do mundo espiritual, onde todos nós já nascemos afundado na lama do pecado, Deus foi lá e nos resgatou, nos tirou com mão forte. Você já foi libertado, você é livre em Cristo Jesus. Nós que fomos libertados, nós temos que passar por estes processos de vermos esses apertos na alma, de vermos essas angústias no coração sendo liberadas, sendo extirpadas, sendo expurgadas, sendo, como eu estou usando aqui o termo, sendo curadas para a glória de Deus. Porque, amados, é uma necessidade nossa. Nós precisamos de cura para o corpo e para a alma. Durante essas 2 últimas semanas eu falei bastante sobre a cura do corpo. Bati aqui bastante numa tecla que, sim, por mais que Deus promova para a nossa vida tratamento, cuidado, dê sabedoria aos médicos, abra portas de um tratamento, isso ou aquilo, Deus também pode agir milagrosamente, curando o nosso corpo de repente, instantaneamente. E nós falamos bastante sobre cura física, mas tem uma coisa que abala o ser humano de verdade. São aquelas enfermidades e doenças que começam lá dentro da alma. Não é diagnosticada num exame mecânico, alguma coisa que vê, que pega uma partícula do corpo. Não é diagnosticado se você se pluga todo num exame e faz esteira ergométrica. Eu digo isso porque uma vez eu fui fazer exames, tinha uma desconfiança de que a minha pressão estava alta, o que era, o que não era. O médico me plugou todo nos eletrodos lá, disse: você vai subir nessa esteira. E nem era um período que eu costumava correr. Os irmãos aqui sabem, eu de vez em quando corro um pouquinho aí pelas ruas, faço alguns quilômetros. Era um período que eu estava bastante inerte, né? Eu disse para mim mesmo: vou subir na esteira, vai estourar aí a minha pressão, sei lá o que é isso. Então, e fui para a esteira e andei, corri, já estava lá esbaforido. Ele disse: você aguenta mais? Aguento. Eu me esforcei, coisa de 10 minutinhos. Ele disse: tua pressão está baixando. E daí, naturalmente, o médico conversou e disse: olha, se há um aumento de pressão, deve ser alguma coisa psicológica, emocional. E eu até me perguntei: será por quê? Vida ministerial? Será? O fardo de Jesus é leve? Vida secular, vida cotidiana? Na verdade, há uma série de circunstâncias nas nossas vidas
que nos abalam por dentro, e aí você vai tirar um exame físico, mecânico, que eu digo, algo que vai ao corpo, e não é diagnosticado nada, porque começa nas emoções. Às vezes uma situação starta aquilo, faz aquilo começar. Às vezes uma lembrança, às vezes algo que você vê, às vezes coisas que você observa e nem sabe que daquilo tem um trauma lá dentro da sua alma, e você do nada, aparentemente, sem nenhum motivo, você fica aflito, você fica agoniado. São as questões da alma, do coração. E o que mais abala o ser humano são as ansiedades e os medos. Então eu volto a dizer, a gente precisa de cura imediata para o corpo, mas a gente precisa desse tratamento de Deus para a alma. Sentimentos que às vezes começam de uma forma simples, um simples sentimento negativo. Mas você sabe que até mesmo um pequeno sentimento negativo tem que ser investigado, tem que ser levado em conta. Há quem diga que a alma doente faz o corpo padecer. Você já deve ter ouvido isso. A alma doente faz o corpo padecer. Então, nós precisamos de cura para os dois aspectos, alma e corpo. Precisamos de vida emocional curada. Amém? Por isso que o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 7, ele disse: lance sobre Jesus. Faça isso. Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Coloca aos cuidados de Deus, lança nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, ao mesmo tempo que a gente vive essas guerras e esses abalos todos, vem a palavra do Senhor dizendo: há um caminho. Se é por uma questão de cura física, a gente já trabalhou esses assuntos durante os últimos cultos, Deus tem sempre uma resposta. Mas se é para esses dramas emocionais, lá está o cuidado de Deus acontecendo, valendo, vigente. Ele tem cuidado de vocês. No caso da ansiedade, o que eu disse aqui, que é o que mais abala a alma do ser humano, você sabe, isso realmente arrasa e destrói a vida de uma pessoa. Leva algumas pessoas até a desistirem da vida, leva outros para o desânimo, para a falta de coragem. Há um texto de Provérbios, no capítulo 12, que diz: a ansiedade no coração do homem o abate. Interessante que de novo vem a palavra dizendo: mas a boa palavra o alegra. Então, o que Deus está fazendo com você hoje, com quem também nos assiste à distância, é isto: é tocar num assunto, trazer isso à luz, não esconder os fatos, não é abafar o caso, dizer não, se vira aí com as suas emoções. Não, Deus traz o assunto à luz, mas Ele diz: se você tiver a boa palavra, essa situação será revertida, o seu coração se tornará feliz. Nós estamos hoje aqui estudando a palavra do Senhor, nós temos a boa palavra de Deus que tem o potencial de alegrar o nosso coração. E por isso você precisa entender que é na palavra, no poder de Deus, é em Cristo Jesus que haverá solução para a tua vida. Nós sabemos que a graça de Deus, nós sabemos que o potencial da fé, a força da fé, essas coisas juntas, elas transplantam, elas arrancam do nosso coração todo tipo de ansiedade, de medo. Na verdade, a palavra de Deus, o poder da fé, o milagre do Senhor, essas coisas nos dão uma nova visão de vida. Mesmo que a gente sinta alguns temores, a gente consegue passar por cima disso, a gente consegue vencer tudo isso. Você ouve uma palavra de Deus, você ouve
um direcionamento do Senhor, você ouve dos propósitos de Deus, isso enche o teu coração de esperança. Quanto mais esperança nós temos, quanto mais confiança e fé nós temos no Senhor, menos ansiedades, menos fobias, menos medos nós temos. Por isso que o cristão, ele não pode ficar sem esse alimento que é o verdadeiro alimento do homem espiritual. A palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então, a gente tem que compreender, amados, a gente tem que compreender que Deus está cuidando da nossa vida em cada culto que se passa, em cada mensagem que é ministrada, em cada história bíblica que nós verificamos, em que Deus opera um milagre, em que Deus diz: coragem, eu sou contigo, eu te fortaleço. Nós temos que compreender isso. Deus não está longe, distante, alheio às nossas necessidades. Mesmo que durante algum tempo a gente pense isso, porque a nossa compreensão às vezes se dá nisso, né? Ora, eu estou precisando de tanta coisa, eu estou precisando sair dessa angústia. Bispo, Deus não está cuidando de mim. Você que pensa que Deus não está cuidando, é porque o momento de aflição é pesado. O momento de angústia, ele dói. Às vezes se passa na família, às vezes se passa por uma questão financeira ou ligada ao trabalho, às vezes com os amigos. E é o que aquela pessoa sente ansiedade por conta daquilo. Ela diz: eu estou passando um problema nisso ou naquilo. Alguns criam soluções rápidas e imediatas, mas são soluções vazias, e desculpa aqui a expressão, soluções furadas. Se a pessoa está passando um problema com os amigos, uma angústia, ela diz assim: não, então não vou mais ser amigo. Mas você precisa daqueles amigos, você tem que se ajustar com aquelas pessoas. Estou passando uma angústia no meu trabalho, vou chutar o balde, vou mandar currículo para outra área. Aí você perde a oportunidade, porque eu estava sendo angustiado, eu estava sofrendo, eu estava sendo pressionado. Será que Deus não pode dar paz para o teu coração no mesmo lugar que você está sendo pressionado? A solução que a gente às vezes cria, ela é pouco inteligente. Eu não aguento mais a situação que se passa dentro da minha casa, dentro da minha família. Você vai fazer o quê? Vai se desplugar da família? Daí a gente vê divórcios, separações, porque o ser humano cria uma solução que é uma solução pouco inteligente. Na verdade, Deus está a todo momento cuidando de nossas vidas, cuidando do nosso coração, principalmente naqueles momentos mais angustiosos. Você não pode duvidar desse cuidado de Deus. Eu ouso lhe dizer, amado, Deus cuida de você sempre. Deus cuida de você em cada passo que você dá. Você pode não ver, mas Deus está cuidando. O que eu até gosto de promover para a igreja aqui são algumas respostas a esses questionamentos. A questão aqui é a seguinte: por que Deus permite que passemos, vamos chamar aqui do vale da sombra da morte, né? Palavras do rei Davi. Por que Deus permite que passemos pelo vale da sombra da morte? Deus permite que a gente passe por limitações, por privações, até mesmo por provações. Ouça, para que nós mesmos vejamos o valor da nossa fé. Porque, tecnicamente falando, Deus poderia nos livrar de qualquer aflição assim, num estalar de dedos. Mas por que Deus então, bispo, fica lá esperando? Eu sei que Ele ouve minhas orações, mas por que Deus tem um tempo certo para tudo? Ai, que agonia esperar o tempo certo para tudo. Porque é isso. Deus quer que você compreenda o valor da fé que está em você. Não é Deus que precisa verificar isso, não. Deus já conhece todas as coisas. Aliás, foi Ele quem plantou fé aí no seu coração. É você que precisa compreender o potencial da fé.
Não é Deus que precisa saber a força da fé que está em nós. Ele nos deu esse dom, Ele abriu o nosso coração. A gente é alvo da misericórdia dEle, a gente é alvo da graça dEle, a gente é alvo do amor dEle. Você pode não ter muito ideia disso, mas o teu nome está escrito nas mãos de Deus, Ele cuida de você sim. Então, quando a gente passa por uma aflição, e a gente confia no Senhor, e a gente vence, a gente ganha experiência para nós mesmos, para dizermos: olha, se vier outra dessa, vou passar e vou tirar de letra. Se vier outra situação, eu estarei mais experiente. Você é que precisa reconhecer o valor e a força da fé que Deus te deu. É a resposta que eu tenho para essa grande questão: por que Deus permite que passemos por momentos como um vale sombrio? E até mesmo quando você nem pode fazer nada por você mesmo, prova do cuidado de Deus, prova desse zelo que Deus tem pela nossa vida, é o que está escrito no Salmo 127, que fala de todo a labuta, de todo o esforço por ganhar a vida. E diz assim o Salmo 127, versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Veja bem, se alguém acorda muito cedo, dorme muito tarde, quase não tem tempo para muita coisa de diversão, é trabalho, é um trabalho aqui, é um bico ali, a pessoa come o pão que ela sabe quanto custou grana, ela sabe quanto custa o bife que ela pôs na mesa, ela conquista aquilo com esforço. Seria algo inútil fazer todo esse esforço se não fosse o cuidado de Deus. Tanto que quando você não tem mais tempo para ter um terceiro emprego, quando você não pode mesmo ficar acordado 24 horas, depois mais 24 horas, senão em 7 dias acordado direto você morre de estafa. Quando você não pode fazer mais nada por você, às vezes são 4 horinhas de sono e você vai lá e deita. Até enquanto você dorme, Deus está trabalhando por você. Você sabe que isto é uma posição de fé. Porque, amado, se não fosse esse cuidado de Deus, aí seria inútil fazer qualquer esforço pela vida. Mas como Deus está no controle, então o meu esforço vai ser honrado. O meu esforço vai ter uma recompensa. Eu vou conquistar coisas para mim, para minha família, para o meu futuro. Deus está na frente, Deus está cuidando. Então você deve assumir esta posição de fé. Assumir que a fé é um travesseiro, que você não descansa só a cabeça, né? Você descansa o coração. Às vezes tem no meio da madrugada 3 horinhas de sono, 4 horinhas de sono. Quando você bate a cabeça no travesseiro, lá está Deus cuidando de tudo. Verdade bíblica, eu creio nesta verdade, eu anuncio isso para os irmãos. Deus cuida de você. Quero também dizer que quando a gente passa por um momento difícil, e não quero desanimar ninguém não, mas assim, você já deve ter passado por momentos difíceis e passará por outros, não é? Enquanto estivermos aqui nesse mundo, vai ser assim. É bem verdade que quando passamos, ou ao passarmos por um momento difícil, passarmos por esse vale sombrio, nós temos que, de novo, exercitar essa confiança em Deus, pensando o seguinte: mesmo não vendo nada na frente, mesmo não vendo uma perspectiva de saída, mesmo tendo uma angústia muito grande no coração, é Deus quem vai me guiar. Eu estou usando a expressão do vale profundo, tenebroso, porque é o que Davi usa no Salmo 23, né? 23:4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me assombram, me espantam e dizem para mim: se vira. Teu bordão e teu cajado me consolam. No meio de um vale sombrio, Deus tem consolo? Sim. No meio de um vale da morte, Deus tem conforto? Tem. Essa questão do consolo, né? É a questão daquele carinho, daquele afago, daquilo que Deus faz nos abraçando e trazendo para o nosso coração calmaria, tranquilidade, paz. Toda essa calmaria, toda essa tranquilidade, toda essa paz constitui, né, uma vida emocional equilibrada. Vida emocional equilibrada é sinônimo de vida emocional curada. Então você não deve murmurar, reclamar das situações contrárias. Você deve aguardar o tempo de Deus te consolar, de Deus promover paz para o teu coração. O livro de João, capítulo 16, Jesus falou que mesmo no meio das aflições, o propósito de Deus era de nos dar paz, ou seja, vida emocional curada, né? Olha aí João 16, 33, um versículo muito conhecido, né? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Não sei se você já leu os versículos anteriores, o contexto, a história toda. Jesus estava falando de tanta coisa negativa que ia acontecer, do fim do mundo, do fim dos tempos, das tempestades, dos sinistros todos, sabe, de morte, de perseguição. E ele diz assim: olha, tudo isso que eu estou dizendo, porque deve ter assombrado um tanto os discípulos. Vai vir o fim de tudo, vai vir o grande trono de Deus, vai haver condenação, vai haver liberação para entrar nos céus. Um fica, outro vai, vem o anticristo, vem isso, vem aquilo. Quando Jesus falou de tudo isso, aí ele disse assim: essas coisas que eu vos tenho dito, não é para vocês ficarem assombrados, não. É para que vocês tenham paz. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci tudo isso. E daí você trazendo essa palavra para as questões singulares do que você passou, do que você sofreu, do que você ficou traumatizado, Jesus está dizendo: calma, porque tudo que você tem passado tem uma solução, e eu já venci esse mundo de coisas. Para os traumas que a gente sofreu, e detalhe, traumas identificados ou não, porque o trabalho dos psicólogos, dos terapeutas, é analisar a nossa alma, nosso pensamento, nossas memórias. Um trabalho de um terapeuta, de um psicólogo é isso. Às vezes é cavar fundo lá nas emoções de alguém para dizer assim: olha, o teu trauma está aqui em 1980 e tanto, porque você viveu isso, te falaram isso, mexeram com você, sabe? Então o teu trauma está aqui. Veja bem, traumas identificados ou não, de acordo com essa palavra que Jesus disse que venceu tudo, esses traumas em Cristo Jesus são vencidos. E não pense que ao identificar a causa de um trauma, e a solução virá. Não, isso é o primeiro passo. E nem sempre você saber da onde você tem aquela angústia, nem sempre saber a fonte, por que você fica aflito, é solução não. A solução está em Jesus Cristo, porque Ele é que promove paz. Quanto às memórias que às vezes vêm, nos assaltam, memórias que ferem o nosso coração, em Cristo Jesus são superadas. Aqueles sentimentos de angústia, e eu digo sentimentos de angústia com
ou sem motivos. Que às vezes tem um motivo, mas às vezes não tem motivo nenhum. Você fica angustiado, não sabe de onde começou, às vezes já acorda assim. Sentimentos de angústia, com ou sem motivos, em Cristo Jesus, são ultrapassados. Então nele há cura para as nossas emoções. Em Jesus Cristo há a superação disso tudo, há a vitória. Porque ele disse: calma, eu já venci tudo por você. Aliás, Deus quer que você se veja capacitado a passar por cima disso tudo. O livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aquela provação que você passa é no nível emocional? Então Tiago está dizendo: olha, quando você estiver sendo provado por aquilo, o que Deus quer é que você vença aquilo. Se você está sendo provado, testado, Deus quer que você saia aprovado, tenha perseverança, porque se vier outra situação parecida, você vai insistir e Deus vai te fazer vencer. Mas nunca deixe de ter, o que diz o versículo 4? Uma ação completa, um ciclo completo. Ou seja, não desista no meio do caminho não, só porque está doendo mais, está magoando mais, está ferindo mais. Não desista, porque quando você fizer o ciclo completo, confiar no Senhor, for perseverante, você vai sair daquela batalha perfeito, íntegro e não tendo necessidade de nada, em nada deficiente. Não vai faltar nada, nem equilíbrio para o teu coração. Agarre-se àquilo que Deus diz que você é. A palavra do Senhor diz que você é um abençoado, com todo tipo de bênção. Então, se eu sou abençoado, isso não pode ser mentira. Então eu vou enfrentar a dificuldade. A Bíblia diz que você é mais do que um vencedor. Dessas forças todas que vencem as pessoas, você está acima disso. A Bíblia diz que você é amado por Deus. Quer coisa melhor do que isso? Ser o alvo do amor de Deus? Então, calma aí. Como muitas vezes no Salmo, o salmista diz: oh, minha alma, calma aí. Fala para a tua alma, fala para você mesmo. Calma aí, minha alma, calma aí. Eu sou amado por Deus. Deus me tirou das trevas. Deus me ungiu com o seu Espírito. Não ungido com óleo assim, que molha a cabeça. Não, você foi ungido pelo Espírito Santo. Você foi ungido pelo Espírito de Jesus Cristo. Você foi renovado. Glória a Deus, você é nova criatura. Se a Bíblia diz isso tudo, eu me agarro a isso. Então, com perseverança, eu vou fazer o ciclo se completar. Eu vou até o fim, e aí eu vou gozar de paz. Ah, mas bispo, sempre vem uma tribulação após a outra. Vá se acostumando. Sempre que eu saio de uma, já vem outra. Você está numa terra no mundo que foi sepultado num cemitério. E esse cemitério é o maligno. O mundo que a gente vive, Jesus disse, jaz. O que é jazer? É ter sido sepultado. O mundo está sepultado no maligno. Amado, você é uma luz que brilha no meio de tantas trevas. Ah, bispo, cada vez que eu saio de um problema, tem um respiro, depois vem outro sufoco. Aguenta firme aí. Perseverança. Ciclo completo, ação completa. Deus é contigo, amado. Na verdade, Deus, Ele fala de tanta esperança para nós, que a palavra do Senhor diz que cada um desses ciclos, cada um desses momentos, eles montam um painel inteiro. E é como diz Romanos 8, 28, todas essas coisas juntamente cooperam para o bem
Então eu não posso fugir de momentos, ainda que eu salte de um para o outro. Tem um momento de tribulação, um momento de alívio, outro momento de perseguição, um momento de paz, outro momento de angústia. Eu vou saltando de ciclo em ciclo, momentos bons, momentos ruins, altos, baixos. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam. Há uma tradução aí da Bíblia e para o português que diz todas as coisas juntamente, dando a ideia de que Deus costura tudo isso, Deus encaixa tudo isso. Você não passa um trauma, você não fica aflito por uma memória do passado, você não fica com um sentimento de angústia num caso isolado. E aí de vez em quando você voa para lá e vai para o planeta da angústia e fica lá angustiado, e aquilo só serve para te angustiar. Não, cada momento que você passa, Deus junta tudo, Deus arruma tudo. E o texto diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Ele, segundo o seu propósito. Agora, qual é a explicação disso tudo? Bispo, como é que Deus faz tudo isso por nós? Por que Ele nos ajuda tanto? Olha o 29, o 30 e o 31. Porquanto aos que de antemão escolheu, você também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então a figura do Filho, que é Jesus Cristo, o que Deus, o Deus Criador de todas as coisas, fez foi te predestinar para ser conforme Ele. Jesus é o grande vencedor. Você é um vencedor com Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito, o primeiro filho dentre muitos irmãos. Se para você Jesus é o poderoso, Ele arrebenta com Satanás, Ele abre porta, Ele fecha a porta, Ele faz tudo, então acredite, Ele é o irmão mais velho desse monte de irmãos aqui. Quem é que compra a briga do irmão mais novo? O irmão mais velho. Ah, Jesus para mim é tudo. Eu é que sou fraco, bispo. Você é o irmão mais novo. Calma que o irmão mais velho vai comprar a tua briga. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Na figura de filho, Jesus é assim. Ele é o principal. Mas Deus está falando conosco. Por que todas as coisas cooperam? Olha o 30. Porque aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Glorificar é colocar luz, colocar glória. Então você é luz nesse mundo. Quando eu olho para tudo isso e analiso, você não precisa ficar esperando da parte de Deus ou da parte da Bíblia uma análise, uma síntese, uma conclusão assim, glamourosamente espiritual. Estou esperando, bispo, o que o anjo vai me dizer? Não, analise racionalmente, analise com um pensamento. Se Deus me predestinou, me chamou, me justificou e me glorificou, Deus está querendo alguma coisa comigo. Ele está ao meu favor. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas todas? Quando eu analiso tudo isso, se Deus é por nós, quem será contra? Aleluia. Ah, mas eu estava achando que aquele ciclo de angústia era tudo contra mim, que eu ia perecer, que eu não ia mais aguentar. Quem é que pode ser contra você? Que situação vai tirar a sua vida, vai acabar com a tua história, se Deus é a teu favor? Então, quando você reconhece que tudo que está à sua volta, que tenta te humilhar, que tenta te vencer, quando você reconhece que todas essas forças à sua volta são facilmente vencidas pelo poder de Deus, quando você entende que mesmo, repito, os traumas, as memórias,
os sentimentos de angústia, com ou sem motivo, sabe, o trauma que você identifica ou não identifica. Mas quando você reconhece que tudo isso é facilmente vencido pelo poder de Deus, quando você entende que dentro de você, ao seu favor, junto contigo, um Espírito, você é templo do Espírito que habita em você. Quando você compreende tudo isso, que aquele que está em você é maior do que essas forças, você vence todas essas barreiras. João 4,4, na verdade é a primeira carta daquelas 3 cartas de João, né? 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus, tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, o irmão mais velho, que, desculpa a minha expressão aqui, nada acadêmica, né? O irmão mais velho que compra a briga dos irmãos mais novos, ele está tão dentro de nós, ele está tão conosco, que ele diz que dentro de nós ele é maior do que as forças e os poderes desse mundo. Com Cristo nós já vencemos tudo. Com Cristo nós já temos esse status de equilíbrio nas emoções, vida emocional curada. Eu vou terminar a mensagem te mostrando uma passagem bíblica do apóstolo Paulo, que ele escreveu para os Filipenses. E Paulo, você sabe, ele passou por tantos momentos aterrorizantes. Há um texto de Paulo que ele diz: temores por fora, tremores por dentro. Então ele tinha os desafios externos, mas ele tinha os desafios internos. Devia ficar aterrorizado com algumas situações. Ele foi perseguido, ele foi condenado, ele foi castigado. Então Paulo, que passou por tantos momentos aterrorizantes, ele nos dá uma dica para que haja, eu disse aqui na quinta-feira, para que haja calma na alma. diga calma na alma, para que haja cura nas emoções. Paulo diz assim aos Filipenses 4, versículos 5 ao 7: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. A gente geralmente se agita muito, a gente geralmente se agonia demais, a gente geralmente se descabela. E aí Paulo está dizendo, não é o teu nervosismo que tem que ser conhecido de todos, não é a tua agitação que tem que ser vista, é a sua moderação. Mas bispo, eu não sou moderado, não tenho paz, meu pavio é curto. Você sabe que quem tem pavio curto é assim, acendeu, não dá nem tempo de pensar. Por isso que tem que ter pavio longo, né? de longanimidade, de ser paciente com algumas pessoas, com algumas situações. Meu pavio é curto, mas calma aí, eu vou ler de novo os 5 aqui, ó. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Qual é o motivo? Quem está perto de você? Quem é que está contigo? Quem é que está te segurando as pontas? Perto está o Senhor. Então, na verdade, não há motivos para a gente ficar horrorizado, agoniado. Aí vem a dica, vem o passo a passo de como ter calma na alma, de como ter cura nas emoções. Não andeis ansiosos de coisa alguma, diz o versículo 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você ora a Deus, lança para Deus, e vem uma paz que guarda. Esse sentido aqui de guardar é o mesmo sentido de consolar e de abraçar. Guardará o teu coração em Cristo. Então, receba para a tua vida esse cuidado de Deus. Receba para a tua vida as palavras bíblicas que geram conforto na tua alma. Eu quero que você creia nisto, eu quero que você viva isso e tenha uma
uma vida emocional curada. Eu vou deixar para você memorizar aí, né? Para levar para o resto da sua vida, guardar no teu coração. Então, anota aí na tua Bíblia, bota um marcadorzinho, anota no celular aí a passagem. 1 Tessalonicenses. Quero ver você escrever isso agora no celular aí. 1 Tessalonicenses 5 é o capítulo, é o número grandão assim na Bíblia. 23 e 24 é o número pequenininho, versículo. Guarda aí essa palavra no teu coração, para que você viva isto e tenha uma vida emocional curada. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus fará fielmente que todo o seu ser, espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até que Ele volte. Então, que o Deus da paz, já está dito tudo, né? O Deus da paz vos proteja em tudo, vos santifique em tudo. Corpo, espírito e alma. Receba isso. Vida emocional curada. Assim seja, assim disse o Senhor. Vida emocional curada. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus.